Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Tecnologia Estiver na Prática. Hoje, na aula 71, nós vamos falar sobre casas inteligentes utilizando o Asterisk Grid. Como fazer uma automação facilitada para o paciente que você atende utilizando um aplicativo de comunicação alternativa gratuito. Quando eu preparei essa aula, eu pensei nos pacientes com Parkinson, os pacientes que sofreram AVC, que precisam de um recurso facilitador do dia a dia para que ele tenha esse controle do seu ambiente, o controle da sua casa. E eu pensei também em que você, profissional que atua com esse paciente, que atende esse paciente, vai ter agora um recurso facilitado, né, e também de um custo mais baixo em relação a outras soluções, a outras tecnologias, para apoiar essa pessoa, para testar com essa pessoa. Né? Pelo menos num primeiro momento você consegue fazer testes fáceis, mais rápidos, né, investindo pouco, e depois você vai expandindo isso ao longo do tempo. Esse conceito de casa inteligente, utilizando os comandos de voz, ele já está no nosso cotidiano, né? Você já utiliza aí a Alexa, por exemplo, para controlar algumas coisas da sua casa. Mas para os pacientes com dificuldade de fala, com dificuldade de articular esse comando Alexa, Hey Google e outros assistentes de voz, né? Normalmente, às vezes isso se torna difícil, né, dentro dessa configuração. Então nós vamos utilizar aqui um sistema de comunicação alternativa, um aplicativo gratuito que é o Asterisk Grid. Baseado nesse conceito, você pode utilizar qualquer um outro aplicativo desde que você configure do jeito certo, faça a configuração do jeito certo, para que tenhamos essa automação em casa, né? Torne a casa desse paciente mais inteligente, trazendo para ele mais autonomia, maior controle, maior facilidade para ele fazer aquilo que antes não seria possível, né? Por uma condição temporária ou permanente, depende muito do diagnóstico do seu paciente, da necessidade também do seu paciente. Então convido você que é fono, você que é TO, você que é físio, né? Você que é até mesmo um cuidador ou um familiar que atende esse paciente, para que a gente estude junto aqui nessa aula esses conceitos e você saiba aqui fazer passo a passo essa construção. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, inscreva-se no canal e ative também as notificações para que toda semana você receba um aviso dos conteúdos que eu publico aqui, né, e que a gente compartilha com vocês para que a tecnologia assistiva chegue a mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Né? Então, falei para você sobre esse conceito da automação residencial utilizando os comandos de voz. Nós vamos pensar nessa estrutura, né? Vou utilizar aqui alguns aparelhos, vou mostrar aqui algumas coisas para vocês em relação a isso. Já para começar aqui trazendo algo para você que é super importante, caso a casa do paciente tenha dispositivos que ainda não são dispositivos inteligentes, existe um hub como esse, de diversas marcas. Esse é da Positivo, isso não é um merchan, mas tem diversas marcas aí disponíveis no mercado, que você consegue fazer com que os comandos do controle remoto desse aparelho eletrônico, no meu caso aqui o ar-condicionado, nós temos um ar-condicionado aqui no escritório que ele não é inteligente, né? Ele não é um modelo recente, ele é bem antigo por sinal, e ele utiliza esse controle remoto. Né? E esse controle remoto, o que eu faço? Eu faço um pareamento dos comandos desse controle remoto para esse hub, para esse dispositivo, e a partir desse momento, aqui dentro desse dispositivo, eu gravo comandos, né? Eu configuro comandos, ele tem um aplicativo, eu configuro os comandos desse aplicativo para que a Alexa identifique esses comandos. Alexa, o Google Assistant e outros. Então isso é bem interessante. Se você quiser estudar mais sobre isso, eu recomendo que você se inscreva também na nossa lista de próximas turmas para que você aprenda mais sobre automação residencial utilizando recursos facilitadores e de fácil acesso, inclusive financeiro. Esse é o meu papel aqui junto com vocês, tornar a tecnologia mais fácil e útil para o seu dia a dia para que você possa aplicar isso e levar para os seus pacientes. Então, aquele dispositivo que não tem inteligência suficiente para ser conectado a um assistente de voz, mas tem um controle remoto, você vai usar um hub como esse para fazer esse acesso. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. E pensando nos dispositivos, né, nas assistentes de voz, muitas vezes você me pergunta qual que é o modelo que você deve utilizar. Não tem uma exigência em relação a um modelo específico, porque hoje no mercado existem diversas opções de vários custos. A minha Alexa acabou aqui de ser ativada, né? Ativei aqui para usar com vocês. Eu tenho
esse modelo que é um pouquinho mais robusto, né, mas também está conectado aqui, um modelo mais simples, um pouquinho mais antigo. Tem esses dispositivos do Google, né, nós temos os dispositivos mais avançados da Amazon. Usa aquilo que você já tem. Começa sempre com aquilo que você já tem no ambiente do paciente, porque nós vamos usar esse contexto das assistentes de voz para auxiliar pessoas com dificuldade de fala. Né? Não só pessoas que não conseguem falar, mas pessoas que têm dificuldade até mesmo na articulação dos comandos. Enfim, N questões. Né? Nós temos N questões que podem fazer com que uma pessoa não consiga dizer Hey Google, ligar as luzes, ou Alexa, ligar as luzes. E esse é o papel aqui desse sistema que nós vamos construir agora junto com você, para ajudar essas pessoas. E como eu te disse, às vezes pode ser algo momentâneo, né, temporário ou permanente, de acordo com o diagnóstico, né, com as condições aí do paciente. Pensando em automação, a gente não pode esquecer que na tecnologia assistiva nós temos um conceito que é o controle ambiental, que é o controle de ambiente. E caso você precise de recursos mais sofisticados, mais avançados, utilizando acionadores de pressão ou utilizando até mesmo vocalizadores e centrais autônomas, né, que tenham mais funcionalidades, mais recursos, seja mais avançada, existe essa possibilidade. Nós temos diversos materiais e equipamentos que fazem a automação da casa desse paciente se tornar cada vez mais robusta. Mas eu indico para você que você comece pelo básico, comece com aquilo que o paciente realmente necessita e você vai avançando ao longo do tempo. Né? Até para você, profissional que está iniciando a sua jornada nesse processo da tecnologia assistiva e pensa em trabalhar muito com automação, você vai fazendo isso de forma gradativa, passo a passo. Se o paciente não consegue tocar num tablet, mas ele tem acesso a tocar em um botão, um switch, um vocalizador, você pode gravar os comandos nesse vocalizador, você pode usar vocalizadores de um único comando, né? Vocalizadores ou botões acionadores de um único comando, você pode conectar as centrais de controle de ambiente também, o sistema de varredura, para que o paciente vá usando essa varredura e selecione aquilo que ele quer ativar. Então, assim, isso é muito amplo, né? Eu vou montar um treinamento bem completo aí para vocês em relação a esse processo de controle ambiental, da automação residencial para os pacientes que você atende, mas com essa aula aqui hoje você já vai ter bastante informação e já vai conseguir usar isso na prática. Então, o que eu criei aqui para vocês utilizando a Series Grid? Nós vamos utilizar a comunicação alternativa com uma prancha de comunicação através destes controles. E esse levantamento eu recomendo que você, profissional, faça previamente com o paciente. Faça esse levantamento previamente com o paciente, faça um inventário das coisas que esse paciente tem em casa, daquilo que ele quer realmente ter esse controle, para que tudo fique facilitado, né? Para que torne realmente efetivo para ele. Às vezes, atendendo com vocês, a nossa expectativa vai lá em cima e o nosso desejo de ajudar também vai lá em cima. Mas para o paciente não faz muito sentido algumas coisas, né? Vamos lá, vamos dizer o seguinte, que para o paciente às vezes não faz muito sentido ele ligar e apagar as luzes, né? Tem sempre alguém que ajuda ele e está tudo bem. Mas para um ou outro paciente isso muda tudo para ele, né? Porque ele quer ter esse controle, né? Ele quer ter esse acesso. Então busque com o paciente o que realmente você vai precisar automatizar no primeiro momento. E aí depois as suas sugestões, né, as suas considerações vão sendo encaixadas ao longo do tempo. A gente precisa fazer com que esses pacientes tenham adesão a essa tecnologia. E nesse primeiro momento, a participação do paciente é totalmente importante, né? É claro, você vai atender as necessidades, às vezes, da família e a sua, mas escuta bem o que esse paciente tem a te dizer. Prepare um sistema de comunicação alternativa para que ele te dê as respostas e você crie essa estrutura. Essa prancha foi desenvolvida na Series Grid, né, já está pronta e disponível. Se você tem interesse em receber essa prancha, escreve aqui nos comentários. Eu organizo aí para que eu envie para vocês, envie um link em que você consegue fazer a importação no seu sistema. Lembrando que alguns dispositivos precisam de algumas conexões extras, alguns aparelhos que vão facilitar essa conexão aí do seu dispositivo para automação. Esse é um exemplo da televisão. Por quê? As pessoas às vezes acham que porque a televisão tem a Alexa ali instalada, né, essas Smart TVs, normalmente todas elas hoje já têm a Alexa instalada e configurada ou algum outro assistente de voz, e aí a pessoa acha que só por isso
a TV estando desligada, quando eu falar Alexa, ligar TV, a TV vai ligar. Né? Então, na maioria dos modelos, não é assim que acontece. O que você vai precisar? Para alguns dos dispositivos, você vai precisar de uma tomada inteligente como essa. E essa tomada inteligente tem um aplicativo que você configura toda ela. E aqui você vai ligar a sua televisão, a sua cafeteira e alguns outros dispositivos que, a partir dessa conexão nessa tomada e a configuração feita do jeito certo com o comando correto, eu vou falar Alexa, ligar a TV. E agora a TV vai realmente ligar porque ela está conectada a esse aparelho. Então você tem que pensar também nessas conexões e nesses dispositivos adicionais que você vai precisar. Por exemplo, um outro exemplo, lâmpadas inteligentes. Essa é uma lâmpada, um modelo qualquer aqui, um modelo bem simples, em que ela tem conectado essa inteligência, né? Essa é uma lâmpada Wi-Fi. E aqui é muito tranquilo porque eu tenho um aplicativo. Eu tenho um aplicativo que eu consigo controlar essa lâmpada. Então é nesse aplicativo, e é esse aplicativo que você vai utilizar para que você faça a configuração dessa lâmpada. E aí aqui no sistema de comunicação alternativa você vai adicionar esse comando. Então não basta preparar uma prancha de comunicação alternativa ou um sistema em que o paciente vai tocar e vai ter essa automação. Você precisa saber também configurar esses dispositivos. E normalmente esses dispositivos estão atrelados a um aplicativo da marca que desenvolveu esse aparelho. A Positivo tem um aplicativo que é muito fácil de utilizar e aqui no Brasil eu estou testando também essa marca chamada Wiz, que tem um custo acessível bem bom aí em relação a isso. Legal? Então, esse é o conceito aqui inicial. Você vai fazer essa estrutura, você vai pensar aí nas coisas que você precisa para que você tenha esse acesso. Falei para você do Hub. Esse Hub é um Hub que recebe os comandos de controle remoto, né? Aquele aparelho que não tem essa inteligência. Falei das luzes, você pode pensar até mesmo em um aspirador de pó, aqueles robôs aspirador de pó, para que o paciente também consiga fazer até mesmo esse controle desses dispositivos, cafeteira e outros. Diversos dispositivos que às vezes o painel do dispositivo é muito difícil do paciente utilizar e configurar, mas você, utilizando às vezes um sistema de comunicação alternativa, com botões grandes, com pictogramas e com instruções, né, para esse paciente se torne mais fácil. Ou aquele paciente que motoramente ele não dá conta de usar um recurso como esse. Ele não consegue às vezes pressionar um botão de um controle remoto do ar-condicionado como esse, mas ele consegue utilizar um sistema de comunicação alternativa ou até mesmo a sua voz para configurar e acessar esse dispositivo, né? Ter maior autonomia, sem depender de uma outra pessoa fazer isso por ele. Essa é a nossa ideia. Legal? Vamos lá para a Series Grid agora? Vamos configurar agora a Series Grid. Eu vou mostrar essa estrutura que eu montei para vocês e se você tem interesse em receber essa prancha, escreve aqui para mim nos comentários que eu envio para você. Então deixa eu compartilhar agora a minha outra tela. Deixa eu só configurar aqui o Series Grid para vocês, porque essa é uma estrutura que eu criei para ter esse sistema de automação. Então pensei aqui na televisão para vocês, e aí essa televisão ela vai ser conectada a uma tomada inteligente para ligar e desligar a TV e também aumentar e abaixar o volume. Nessa construção aqui, o que eu tenho? Eu tenho, primeiro, uma televisão com a Alexa conectada. Né? Essa televisão ela tem também a Alexa embutida ali. Né? Ela tem um aplicativo da Alexa instalado, é um Smart Home. Vou pensar nesse contexto. E aí eu ligo a televisão a partir dessa conexão que eu fiz com esse aparelho e o paciente aumenta ou abaixa o volume de forma independente, sozinho. Eu poderia aqui adicionar também trocar canal. Então tudo isso você vai organizando e vai configurando de acordo com a necessidade desse paciente. Legal? Você vai fazendo toda essa configuração. Coloquei também aqui as lâmpadas para que esse paciente ligue e apague as luzes. O ar-condicionado, né? Aqui precisa melhorar a minha construção. Ligar ar-condicionado, mas eu preciso também desligar. Tá? Você vai terminar aí de construir essa prancha. É um paciente que gosta muito de música clássica, é um paciente com Parkinson, né? Que não consegue aí pronunciar, né, ou articular essa fala para acessar os comandos de voz, mas ele gosta muito de música clássica, então nós colocamos aqui. Eu tenho aqui até, tá meio repetido aqui o que horas são, né? Você vai organizar aí e melhorar essa prancha para o paciente que você atende. Esse parar, ele também é muito importante, porque às vezes
para músicas ou alguns comandos, a Alexa ela fica falando de forma intermitente, né? Ou ela fica com o comando ativo. Então, o parar aqui é importante para que pare esse comando e aí o paciente tem esse controle. Um outro recurso aqui que também é muito interessante para que você adicione na sua prancha, eu já vou fazer isso junto com você, editando aqui o nosso Series Grid, é colocar os comandos sim e não. Porque várias vezes a Alexa pergunta, ou o Google Assistant pergunta algumas coisas para o paciente, que a resposta é sim ou não. Quer desligar? Quer que eu continue? E o paciente precisa ter esse comando muito fácil, né? Então, toda essa estrutura é super importante. E por isso que você deve praticar antes, né? Se você quiser oferecer esse trabalho de automação para alguns pacientes que você atende, eu recomendo que você passe algum tempo aí implementando esse recurso ou que você participe das nossas formações em relação ao uso da automação residencial com assistência de voz e comunicação alternativa, para que quando você for atender, você tenha total independência e conhecimento das ferramentas que você precisa e dos comandos necessários aí para que tudo funcione. Vou colocar aqui um sim e um não então. Então, para eu adicionar um novo botão na Series Grid, eu clico com o botão direito em uma área vazia aqui que ainda não tem nenhum botão acionado. Eu escolhi aqui essa parte inferior e clico em nova célula. Esse comando aqui vai ser o sim. Eu vou adicionar agora aqui em imagens um pictograma que representa o sim. Coloquei aqui esse pictograma ativo e aqui no botão ações, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar uma função de fala. E para o sim e para o não, basicamente eu vou usar só a ação falar etiqueta. Falar etiqueta é o vocalizar aqui do nosso sistema e a etiqueta é o texto da célula. Então coloquei aqui essa ação, cliquei em OK, já tenho aqui o meu sim configurado. Agora eu vou configurar o meu não. Botão direito, novo, nova célula. Aqui vai ser o não. Tá? Se você tem alguma dúvida em relação a essa construção, aqui no canal nós temos diversas aulas sobre o Asterix Grid e você pode aprender passo a passo como construir novas pranchas. Coloquei aqui o não, clico em ações, falar etiqueta, aqui em imagem vou colocar um pictograma, vou fazer de forma mais rápida aqui para a gente ganhar tempo, para ela não ficar muito longa, né? E depois você estuda mais sobre o Asterix Grid. Vou colocar esse X aqui para representar o não. Tem o sim e o não que eu disse para você que era importante. Eu vou pegar esse parar e vou trazer o parar aqui para baixo, porque acho que fica melhor organizado. E como o que oração aqui está duplicado, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse que oração aqui para cima, o ligar o ar-condicionado aqui para baixo. Vou organizar isso daqui um pouco melhor. Então eu clico, seguro e arrasto, eu consigo organizar os botões aí na minha tela. Previsão do tempo eu vou deixar aqui junto. E aqui ao lado eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar desligar o ar-condicionado. Tá? Botão direito, editar, desligar ar-condicionado. Tá? Vou deixar assim, desligar ar-condicionado. E agora tem algo importante. Além do pictograma, vamos ver se eu tenho algo aqui como desligar. Vou deixar aqui desta forma, para a gente não perder tanto tempo, né? Então aqui o desligar vai ser esse botãozinho. E para esse paciente aqui, por exemplo, seria importante também que ele tivesse acesso às persianas, né? Então até mesmo a persiana você pode configurar e pedir aí para a família organizar isso da forma correta, pedir para fazer a instalação e aquisição dessa persiana, aí já é um recurso um pouco mais dispendioso em relação a investimento, mas eu poderia ter um comando aqui para abrir persianas, que isso é bem legal às vezes para o paciente, né? Em um ambiente como um quarto, uma sala, em que ele possa ter esse controle da persiana que ele está nesse ambiente. Então seria algo nesse sentido. Vou colocar aqui só a foto de uma janela aqui só para a gente ilustrar, você vai fazer isso da melhor forma. E o comando, né? Eu quero trazer aqui o comando importante para você, porque você viu que aqui na minha prancha eu não tenho o comando Alexa sendo exibido na etiqueta. Eu coloquei um comando específico e na hora que ele for vocalizar, aí sim ele vai trazer o comando. Dentro da Asterix Grid, como que você faz isso? Você clica com o botão direito, clique em editar e aqui em ações do botão eu não vou utilizar o falar etiqueta. Eu vou eliminar o falar etiqueta e vou adicionar o texto personalizado. Habilito o texto personalizado, clico em adicionar ação e aqui no texto que ele vai falar, vocalizar, vai ser Alexa abrir persianas. Clique em OK. Pronto. Fiz uma configuração
para que ele tenha acesso a essa persiana, subir e descer essa persiana de acordo com a configuração que você fez e se realmente, né, a família fez ali a implantação, ou esse mesmo paciente solicitou a implantação de uma persiana automatizada. Existem diversas empresas e marcas que fazem isso na sua cidade. Perfeito? O que está faltando aqui sempre? Como eu executo o primeiro comando de abrir, eu preciso também fechar. Então não esqueça, vou deixar até essa construção aqui um pouco diferente, ó. Não esqueça sempre de, quando você adicionar um comando que abre ou que liga, ele precisa fechar ou desligar. Senão esse paciente realmente não vai ter a autonomia que a gente está buscando aqui com esse recurso. Então eu vou deixar aqui separado e pronto para que você vá lá e pratique no seu sistema de comunicação, no Ciris Grid. Todos os links vão ficar aqui na descrição dessa aula. E se você tem interesse em receber essa prancha, escreve aqui para mim nos comentários, que eu vou preparar aí um link para que você tenha esse acesso. Legal? Para a gente revisar aqui e finalizar a nossa aula, eu construí uma prancha de comunicação alternativa pensando em automação, pensando em controlar as luzes, pensando em ligar e desligar a TV, e eu falei para você que você vai usar uma tomada inteligente para fazer essa conexão, aumentar e diminuir o volume. Caso você esteja utilizando um aparelho antigo que não tenha controle da Alexa, você consegue utilizar um hub que capta comandos infravermelho de controle remoto. Então todo aparelho que tem um controle remoto você consegue fazer também esse pareamento e essa automação. Músicas, porque é um paciente que gosta muito de música, e comandos extras adicionais que são super importantes para que o paciente dê esses comandos, o sim e o não e o parar. Testando aqui agora na prática. Deixa eu trazer a minha Alexa um pouquinho mais para próxima de nós aqui, para a gente finalizar aqui nossa aula. Eu vou ativar aqui a minha Alexa e vou usar a voz padrão do sistema. Quando esse botão aqui está ativado, a Alexa não está captando nenhum comando e nem a minha voz. Então tem que prestar atenção aqui também, tá? Se você ativar sem querer esse comando, esse botãozinho aqui ele ficar vermelho, ele está no modo sem escuta, né? A escuta não está ativa. Vou ativar agora a escuta e vou colocar aqui para a Alexa, por exemplo, tocar música clássica. Vamos lá? Alexa, tocar música clássica. Classical music to boost your brain power no Spotify. Então minha Alexa está conectada ao Spotify, tocando aqui a música. Outro comando. Alexa, abaixar volume. E agora eu quero parar. Alexa, parar. Então, pessoal, como vocês viram, não é difícil. Dá para que você organize todos esses comandos de forma muito fácil. Se você quer continuar aprendendo sobre automação residencial facilitada, de baixo custo, usando as assistentes de voz, usando comunicação alternativa e atender mais pessoas e oferecer isso inclusive como um serviço, não deixe de se inscrever no canal, curta essa aula para que eu saiba também do interesse de vocês e continue produzindo esse tipo de conteúdo. E aqui embaixo na descrição do nosso vídeo tem um link para as próximas turmas, né? Será um prazer receber você nos nossos treinamentos. Um abraço e eu te vejo na nossa próxima aula.